Ei, pessoal. Ei, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Nós estamos aqui para poder conversar um pouquinho, né, Isabel, sobre a gestão escolar em tempos de complexidade. Título muito chique, né? O assunto é muito relevante, mas eu gostei muito desse título porque aponta para aquilo que nós precisamos aperfeiçoar, né? Melhorar a cada dia na questão da educação, que é um assunto extremamente importante, né? Tanto para os alunos, professores, os profissionais da educação, também os pais, né? Pais de alunos também precisam entender mais sobre essa questão, né, da complexidade, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, e nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso, né? A gestão escolar é uma peça muito importante, né? Uma peça-chave ali para manter aquele ambiente, né? Aquele ambiente gostoso, acolhedor, entre, né, os pais, os professores, ali, todos ali dentro da escola e a sociedade como um todo. Então, Isabel, nós vamos começar. Você pode, por favor, você pode falar da sua formação, aquilo que você faz, que eu sei que você tem uma experiência ampla, né, na questão escolar. Eu gostaria que você colocasse aí a questão da sua formação, para nós entendermos um pouco. Obrigada, Priscila, uma boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite, é um tema que mexe comigo, que faz brilhar os meus olhos. Então, eu sou Isabel Castro, a minha formação, meu chão de fábrica, foi a sala de aula Educação Infantil. Me formei em pedagogia em 1983. Depois voltei, fiz atualização curricular, porque aí já a palavra gestão já estava na faculdade, na UFMG. Fiz psicopedagogia com a Alicia Fernandes, tive esse presente, né, poder ter, tive a professora Alicia Fernandes como professora e marido dela, o Jorge, e fui buscando aperfeiçoar a gestão na medida em que saí da sala de aula, depois de passar pela educação infantil, anos iniciais, fui professora no curso de magistério, trabalhei com algumas matérias, fundamentos da educação na pedagogia, e aí fui para gestão, orientação educacional, coordenação pedagógica, e passei por todos os segmentos da educação básica. E me encantei pela gestão quando eu fiz o curso de coaching e que eu pude entender melhor as relações. E gostei, e vi que a liderança estava em mim desde criança, quando eu fiz um curso de liderança lá na 5ª série, há muito tempo. Olha. Então, eu gosto disso. E liderar, fazer gestão, são dois verbos, né, 2 ações que estão muito próximas. E quando nós pensamos nesse tempo de complexidade na gestão, você disse que é um lugar muito importante na escola, realmente é. E o que me fez chegar onde cheguei hoje, né, que hoje eu estou no Instituto, eu fiquei por 46 anos em escola, são 46 anos de trabalho, com carteira assinada, desde professora até direção, fiquei na gestão de 2010 até 2023, e depois resolvi, decidi que o meu lugar para contribuir com o mercado educacional seria via outro lugar, né, numa instituição onde eu pudesse realizar alguns sonhos e concretizar alguns propósitos. Hoje a gente tem o Instituto Isabel Castro, que é um instituto de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento profissional, e os nossos serviços são voltados para o mercado educacional. Então, é com a educação que a gente tem o compromisso, com a formação, com o desenvolvimento, e quando nós falamos educação, como você disse, a gestão, ela abrange tudo, né?
toda a comunidade escolar, e a educação tem um compromisso com as famílias também. Uhum. O espaço escolar, a comunidade educativa, ela é formada por diferentes sujeitos, estudantes, professores, pessoal administrativos, né, desde o porteiro, quem está lá todos os dias, e as famílias, porque se as famílias não estiverem conosco, como vamos contribuir com o desenvolvimento e a formação desses estudantes? Exatamente, isso mesmo. Né, e hoje a família pede muito a nossa ajuda. É. A gente tem que estar aberto a acolher as famílias também, muito. É verdade. Então, E estamos assim, aqui para bater esse papo. É, isso mesmo. Mas assim, ô Isabel, eu estava pensando assim, né? O que significa aí esses tempos de complexidade aí, né, nessa gestão escolar? O que você entende sobre essa complexidade? Bom, hoje muito se fala em complexidade, né? Fala-se em mundo bunny, mundo VUCA, as empresas falam muito disso, né, Priscila? Uhum. E o que é esse mundo complexo? Principalmente depois da pandemia, tudo ficou mais rápido, tudo ficou mais confuso. A pandemia, até hoje, eu sou recrutadora, né, faço recrutamento e seleção. Quando a gente conversa com os professores, a maioria deles fala, não gosto nem de pensar que nós passamos o que passamos. Nós já vínhamos num mundo acelerado, né? Então, nós vimos aí na história, tivemos aí a Revolução Industrial, várias revoluções, a Revolução Tecnológica, e o mundo evoluiu muito rapidamente depois da pandemia. E hoje tudo é muito rápido, tudo acontece muito depressa. O que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. O que vale hoje pode ser que não vale amanhã. O próprio processo de alfabetização que nós aprendemos na faculdade, hoje já se questiona, será que as crianças continuam aprendendo a ser alfabetizadas da mesma forma? As crianças são tão espertas, tão estimuladas, né? Os processos de construção do pensamento matemático, será que continuam sendo da mesma forma pela qual estudei lá nos anos 80 na UFMG? A medicina tem mudado, a linha da medicina, da psicanálise. Então, tudo tem se atualizado, e as atualizações ocorrem muito rapidamente. Muito Esse dinâmico, né? tempo é tudo muito rápido, tudo muito fluido, os relacionamentos, as presenças, né? Então, assim, o final de semana que se tinha quando as pessoas visitavam as casas, hoje já não tem mais. As crianças pequenas já conversam com os seus avós online, porque já não tem tempo de visitar a casa da vovó. Verdade. Os pais trabalham muito para manter os filhos, para pagar a escola, para oferecer uma educação de qualidade, né? Então, todos estão no mercado de trabalho. Eu conheço uma escola que a dona da escola leva, inclusive, as crianças para vacinar no pediatra, porque os pais não têm tempo. Nosso pai. Essa é uma realidade, né? As coisas que vão acontecendo, as doenças mentais, o cansaço, o desgaste, parece que o tempo está curto para tantas coisas que nós temos que fazer. Sim. E aí vem a inteligência artificial, que alguém pensa assim, a inteligência artificial vai ocupar o nosso espaço? Não. E aí está o grande desafio dessa gestão nesse tempo moderno. Isso. Como articular e como fazer a escola num tempo tão complexo, onde tudo é muito rápido. O que esses meninos fazem na escola? O que eles vão buscar na escola? O que eles esperam da escola? Então, o modelo escolar que nós tínhamos, talvez até a pandemia não serve, o que tem depois da pandemia também não serve, o que se faz hoje pode ser diferente o ano que vem. Então, as coisas mudam rapidamente, não é tudo, não é aquela singularidade, não é aquela mesma coisa, né? Não é o mesmo ritmo, o ritmo ele altera, como se oscilasse um sangue que circula, e a escola é um organismo vivo. E até porque são alunos diferentes e pessoas diferentes. Totalmente diferentes. Né? Na escola você tem a diversidade com os estudantes, uma diversidade de professores,
uma diversidade de colaboradores, de funcionários, cada família com o seu jeito de ser, com as suas crenças, com os seus valores. Uhum. Então, a escola talvez seja a instituição mais complexa para se entender e se trabalhar, né? E na pandemia, eu falo que ninguém consegue entender a complexidade de uma escola e acho que de um hospital. Foram as duas instituições que mais sofreram consequências, e a escola eu acho que foi a maior. Foi muito sofrido o que os professores passaram, né, as famílias, os pais trabalhando em casa. Então, assim, e de lá para cá, cada dia a gente tem uma novidade, cada dia a gente tem uma coisa, cada dia a gente descobre. E se a gente não acompanhar isso, nós não damos conta de fazer o que nós estamos fazendo aqui, né? É impressionante, assim, que são gerações diferentes, né? A geração passada era aquela geração que fazia as coisas com mais calma, com mais tempo. Agora é tudo muito corrido. Você tem que fazer 1000 coisas para poder dar conta, né? Durante um dia, vamos pensar assim. Então, eu acho isso mesmo. A dinâmica da escola, ela tem que acompanhar essa rotina, naturalmente, né? Desses meninos, né? E sem deixar de fazer a rotina, porque a rotina é necessária. Uhum. A rotina é importante, a rotina transmite segurança, e talvez a escola seja a instituição que mais possa cultivar rotinas na vida dos estudantes, porque a família, às vezes, as rotinas oscilam, né? Então, na escola, a criança vai consolidando essa rotina, que fará bem para o cérebro. Acho que você pode saber até mais que eu sobre isso, né? Como neuropsicóloga. A importância da rotina nos primeiros anos de vida, a importância daquela rotina e daquela cadência, mas não é uma rotina que a gente tem que fazer a mesma coisa. É uma rotina temporal, de rituais, talvez, né? Mas com metodologias diferentes, com metodologias mais ativas. O tempo de aula continua 50 minutos, mas não dá para a gente imaginar uma criança de 7, de 8 anos, 50 minutos escutando o mesmo ritmo de aula. É verdade. Então, ao professor cabe ter uma diversidade de atividades e ao gestor entender tudo isso e inspirar esse professor para fazer diferente. Boa, inspiração, gostei. Inspiração. É inspiração, isso mesmo. Eu Porque acho não que adianta, às vezes, falar, né, e não inspirar essa alegria, né? Alegria de despertamento, é isso mesmo. Muito importante. E a gestão não é só do gestor. Eu entendo a gestão como um processo. Gestão é um processo. Alguém está liderando como gestor. Mas o processo da gestão, ele é multifacetado. Ele é um processo vivido pelo diretor, pelos coordenadores, pelos colaboradores, por aquele profissional que está lá na portaria, que dá o bom dia, esse é importantíssimo na escola, pela pessoa que acolhe, que abre o portão, por aquele colaborador que cuida da limpeza da escola, por quem está na cantina, por quem serve o lanche, pela família. A família também entra nesse processo de gestão, porque ela está nesse contexto. Então, a gestão, ela é o contexto do ambiente escolar. E nesse contexto, tem alguém que dá aula, tem alguém que limpa, tem alguém que faz a parte administrativa, tem alguém que cuida do diário, da secretaria, tem a recepcionista. E tem um gestor que cuida dessa orquestra, que cuida desse ambiente. Então, tem que ser uma pessoa com muita vontade, tem que ser alguém que inspire, que tem que ser alguém que tenha esse motor, que traga novidade, né, que vê se percebe se tem um professor cansado, vamos ajudá-lo, porque ele também precisa de ajuda. E aí, eu estava dizendo para você antes, né, que hoje a gente precisa mudar a chavinha do nosso pensamento. Mudar a nossa forma de pensar, entendendo que essas crianças que estão hoje na escola são as mesmas crianças, os jovens são esses que nós temos. Né? E aí, se nós chegamos na sala de aula com o nosso pré-conceito de aula, como vou dar a aula, sem entender o público que eu tenho,
alguma coisa ali não vai conectar. Não vai casar. Não vai. É E verdade. conexão é uma palavra que tem que participar, que tem que estar na linha de frente, acho que de todos de uma escola. Uma escola ela tem que funcionar como uma engrenagem conectada no seu ideal, ela tem a sua missão, ela tem sua razão de existir, ela tem seus valores, seus princípios, ela tem o seu motivo para existir. E isso tem que ficar explícito no fazer de cada um. E ao gestor cabe segurar e assegurar que isso aconteça, né? É verdade. Muito bom. E assim, ô Isabel, como é que faz, assim, assim, qual que é o papel ali da escuta ativa, né, na gestão escolar, que é complexa, vamos pensar assim. Eu vou dar um exemplo de uma experiência que eu tive e que eu aprendi quando eu cheguei na gestão em 2018 numa escola particular de Belo Horizonte. Eu cheguei em janeiro, antes do pessoal chegar, para ler os documentos, ler a proposta pedagógica, regimento, né, as normas da escola. Eu fiquei o mês de fevereiro até meados de março ouvindo. Eu ouvi todos os professores, eu ouvi todos os funcionários, todo mundo da escola. Eu fiz uma escuta, o que a gente chama da escuta ativa, né? Ouvindo mesmo o que eles tinham a dizer, o que eles gostavam da escola, como que eles sentiam a escola. Então, ali nós tínhamos... E a escola tem todas as gerações, né? Funcionários e colaboradores e professores também. A gente tem professores mais antigos, professores mais jovens. Tinha gente começando junto comigo, tinha uma gestora que estava começando, ela era novata, então nós duas começamos juntas. É um dos desafios aí, né? Mas você sabe que eu criei vínculos com essa escola, que eu saí dessa escola, mas a escola não saiu de mim. Olha só. Porque eu criei um vínculo de proximidade com essas pessoas. E esse ouvir não é só escutar, né? É realmente sentir, porque às vezes tem alguém que está trazendo alguma coisa que eu falo assim, gente, isso é uma bobagem. Mas vamos entender, porque de repente vem uma boa ideia ali. Então, quem está na secretaria, quem está na recepção, escuta coisas que nós não escutamos. Eu já ouvi várias vezes as recepcionistas falarem, Isabel, o pai chega muito bravo aqui, mas quando chega para conversar com você, está tudo bem. Claro, ele já deixou tudo com você. Então, meu papel é preparar quem está na linha de frente, fortalecer essa pessoa, dar técnicas, né, para acolher o pai, porque às vezes ele tem razão. E, assim, quantas vezes só da gente escutar, o problema está resolvido? E se é uma gestão democrática, se é uma gestão participativa, se eu considero todos ali incluídos no processo da minha gestão, eu tenho que escutar os outros. É verdade. Escutar a família, escutar os alunos. Nós fazíamos grupos de alunos para fazer ouvidoria com os alunos. E eles traziam coisas muito importantes, muito interessantes. Traziam sugestões de aula, e quando a gente fazia, mudava alguma coisa que eles sugeriam, eles achavam o máximo. Então, nesse momento, eles se sentem pertencentes, né? Quando os colaboradores, quando os professores são escutados, eles se sentem donos do projeto, donos da proposta, eles se sentem pertencentes à escola. Então, a comunicação na escola, ela é algo muito importante. O dia a dia, com tantos afazeres, muitas vezes a gente deixa a comunicação de lado, né? Verdade. Então, assim, dá um recado, de repente fala assim, eu nem sabia disso. Isso distancia. Isso não faz alguém que está numa escola ser pertencente. A mesma coisa é os pais. A comunicação, a clareza, a objetividade. O pai não está lá na escola todo dia, ele não entende. Para a gente é tão fácil certas coisas, né? Mas a família muitas vezes não entende. E a família tem que ter a liberdade de chegar e ter o direito de receber o esclarecimento que precisa. É importante mesmo, esse vínculo, né, com a família, só deles saberem que você está ali para poder escutá-los, isso aí já faz toda a diferença. Justamente, porque se ele não conhece
ele desconfia. Quando ele conhece, quando você mostra com toda a segurança o lado da escola, o pai sai dali confiante. Quando você fala do filho dele e fala como que você conhece, o pai sai dali, poxa, essa professora realmente conhece o meu filho. Conhece. Ali a confiança está estabelecida. Então, muitas vezes, né, a queixa do pai está na falta de, assim, não está claro para ele. Ele não está ali na sala, ele ainda está com modelos de aprendizagem de quando ele aprendeu, ele acha que a escola tem que ser como a escola que ele foi. E eu vou te falar, a gente não sabe como será a escola daqui 2 anos. O ensino médio já não passou por tantas mudanças depois da pandemia? Verdade. A gente não sabe. É muito... A gente não sabe. É isso mesmo. Esse é o mundo da complexidade, é o mundo que a gente não sabe, é o mundo que a gente não tem as respostas prontas, é um mundo que a gente, peraí, eu vou pesquisar primeiro e vou verificar para ver se isso aqui procede. É verdade. Né? E aí, como que a gente pode, Isabel, promover aí a inovação, né, pedagógica nesses tempos? Você falou aí dos pais que acham que tem que ser a educação de 20, 30 anos atrás. Como é que a gente pode fazer assim para poder chegar aí nessa inovação? Não é fácil, não. Né, não é fácil, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender o cenário que a gente vive e não reinventar a roda. A roda já foi inventada. A gente tem que ressignificar aquilo que temos, né? Assim, não é julgar aquela história de que eu dou banho na criança e dou banho na banheira, na bacia, quando eu jogo água fora, eu jogo a criança fora junto, né? A criança está ali, o adolescente está ali. Mais do que tudo, é encarar e enxergar que criança e que adolescente que a gente tem na sala de aula, porque eles mesmos nos dão as pistas. Ouvir os estudantes é muito importante. Garantir o essencial e lembrar que a escola não é lugar de trabalhar e desenvolver conteúdos. Hoje nós desenvolvemos competências e habilidades para conhecer as coisas, conhecer a história, conhecer a geografia. Esses meninos de hoje, eles buscam conhecimento em vários lugares. E as estratégias, o que nós precisamos transformar as nossas aulas é com esse conteúdo, que esse conteúdo seja o recurso para desenvolver capacidades, habilidades, competências. Saber julgar, saber comparar um assunto, saber falar muito bem, dominar as operações, a estruturação do pensamento matemático, desenvolver a leitura com muita fluência e compreensão. Se hoje essas crianças dominarem, né, a língua portuguesa, o raciocínio, a estruturação do pensamento matemático, mais uma língua, agora a gente está defendendo tanto aí a Libras, né, a linguagem de sinais, é assim que eu descobri, vi, eu preciso ter uma segunda língua, eu não aprendi inglês, Libras eu vou aprender, eu terei uma segunda língua. Achei ótimo essa dica. Terei uma segunda língua, e meu domínio será Libras. Hoje eu entrevistei um professor de educação física, pedagogo, que sabia falar Libras e falou até o nome dele. Olha. Eles, quando a gente já tem um desenvolvimento, né, o nosso mentor, o professor, nos dá uma identidade na linguagem de sinais. Então, tem uma coisa que eu gosto que chama-se círculo dourado. O círculo dourado, ele é usado muito no marketing, né? Tem um meio, tem a essência, tem o porquê. Depois tem um outro círculo que tem a metodologia, o como. E por fora é que tem o quê. Então, a escola tem que esquecer o quê, porque nós ficamos só no que fazemos. Então, que atividade eu dou, que tarefa eu dou, que conteúdo eu dou. E pensar na essência, né? Por que nós vamos estudar isso? Por que nós vamos trabalhar as operações? Isso aí é muito importante, eu ia até te falar sobre isso, porque as crianças hoje, eles não
como é que eu falo? Eles não se conformam, né? Somente com aquilo que você está passando. Eles perguntam por que que eles estão aprendendo a matemática, por que que estão aprendendo português, e você tem que saber explicar de uma forma, assim, bem explicativa, porque senão, minha filha, eles não... Não adianta vir com o discurso e com uma Não, tarefa pronta, ele quer saber o porquê, porque quando ele entende o porquê, ele domina, ele faz. Então, fica ele mais desenvolve as fácil. habilidades, é mais fácil. É, A escola não exatamente. pode ser apenas de treino, um espaço de treino. A Uhum, escola tem que ser o lugar da prática, né, sim. da aplicação do conhecimento, e tem que ter sistematização, tem que ter um processo pedagógico Uhum, que parta da essência e da intencionalidade desse professor. Esse exatamente. professor tem que saber por que que eu resolvi trabalhar essa atividade. Quantas vezes eu lembro que no início do meu magistério eu preparava atividades ainda naquele mimeógrafo que tinha cheio de álcool, né? Real. É, e ali eu ficava assim, nossa, que atividade linda. E para os meninos não fazia o menor sentido, já naquela época. Uhum, Mas a gente vai descobrindo isso quando a gente percebe o feedback que essas crianças nos dão. Então, fazer essa gestão e trazer esse significado é, acima de tudo, entender o porquê, entender a razão, entender o como eu farei, né, a metodologia, para uhum, depois chegar no quê? A intencionalidade da escola hoje é a essência, e o lugar da escola é um espaço de aprendizagem e é um uhum. espaço para desenvolver habilidades e competências. A capacidade de apresentar bem um trabalho, de dialogar com os colegas, de participar de uma atividade em equipe, de Uhum. ouvir, inclusive, muitas vezes até a frustração, de passar pelo exercício da frustração, de ser respeitado, respeitar o colega, respeitar a vida Uhum. do outro. Então, tem tantas coisas que essas crianças e estudantes precisam aprender a trabalhar e que são diferentes e que às vezes a gente, mas isso não é conteúdo? Isso é conteúdo. Né? Na BNCC nós temos 10 competências que nós vamos desenvolver ao longo da educação básica, então tem muita coisa para Tem aprender. muita coisa, é verdade. E não são só conteúdos, são habilidades. Habilidade é o que fazer, é o saber fazer. Eu dou muito exemplo assim, eu sei fazer bolo muito bem, mas eu só sei fazer bolo se eu tiver uma batedeira. Se eu não tiver batedeira, eu não sei fazer o bolo. Ah, Uma pessoa que tem habilidade para fazer o bolo, ela pode misturar até na mão, mas ela se vira e o bolo sai. sai. Então, a competência está nas ferramentas que eu escolho para fazer e conseguir resultado, e resultado Uhum. eficaz. Interessante o exemplo, muito Né? bom. Dá para entender bem, né? Sim. E qual que é assim, agora falando de tecnologia, né? O impacto aí das tecnologias digitais nessa gestão escolar. Houve um tempo, Priscila, que eu creio, e eu também passei por isso, eu acreditava que tecnologia na escola era computador, né? Hum. Laboratório de informática, Aham. ter uma sala com os computadores, levar as crianças. Como professora de primeiro ano, nós fazíamos os cálculos. Tinha um jogo que tinha uma tartaruguinha, a gente dava os comandos, ela dava 2 passos para frente, 2 passos para trás, para a esquerda, para a direita. Até esqueci o nome desse programa, foi um programa Hum. antigo, lá do início dos anos 90. Então, a nossa aula de matemática era no computador. E hoje esse conceito ele amplia-se mais, né? Hoje é trabalhar o pensamento computacional, o pensamento lógico. Então, não são só as telas que trazem a tecnologia. A tecnologia pode ser essa caneta aqui, Sim. o lápis, aquilo que eu Uhum. monto, aquilo que eu crio, aquilo que eu invento. Uhum. E muito da tecnologia, principalmente com as crianças menores, é trabalhar com sucata, trabalhar com jogos, com material reciclado, fazer o pensamento ser desenvolvido, né? Entender os Interessante. comandos, as noções de tempo, as noções Uhum. corporais, o que que é à frente, o que é atrás, aqueles comandos que me fazem sentir o meu corpo no espaço, Uhum. e fazer cada vez mais entender a importância das relações com os outros. Uhum. E que esse tempo de tela precisa ser limitado, sim, precisa ser
vigiado, né? Precisa ser tutorado, porque muitas vezes essas crianças, esses jovens não têm ainda a maturidade emocional para poder entender o que tem do outro lado, né? E assim, a internet ela é um mundo que às vezes eu converso com alguém que trabalha num banco, por exemplo, e fala assim, olha, o que a gente sabe de inteligência artificial não é nem esse pedacinho do que já tem pela frente. Então, assim, a gente não consegue nem entender. Acho que desenvolver o raciocínio, desenvolver a capacidade de julgar, de criticar, de entender se é bom, se não é. Eu falo que eu tive essa experiência com as minhas filhas, desde pequenas. Nós assistíamos, na época, o que mais tinha na televisão era novela. Algumas novelas das 6, das 7, eu assistia com as meninas, mas nós comentávamos sobre a novela. Nossa, mas isso que esse personagem fez, nós falávamos, nós criticávamos a atitude do personagem, no entanto, as meninas aprenderam desde muito cedo a fazerem críticas, elas gostam de cinema e sabem criticar o artista bom, nossa, mas aquele ator, ele não foi um bom ator. Então, assim, criticam conteúdos de filme, porque isso eu fiz com elas desde pequena. Então, a escola pode trazer o vídeo, o cinema, o jogo, mas tem que vir... Estimulando essa comunicação. A comunicação tem que perpassar, a mediação do professor. Essa mediação a inteligência artificial não vai fazer nunca, nunca. Esse é o nosso papel na escola. Isso mesmo. Mediar, ser a ponte, ser o mediador, trazer a crítica, assistir um pedacinho de alguma coisa e depois criticar, ver um jogo e depois fazer a crítica, e depois até criar ou inventar algo melhor, por que não? Os maiores no ensino médio já são capazes de criar muitas coisas. É mesmo. Né? Tem alunos no ensino médio que têm uma capacidade assim, incrível, que podem criar jogos, que depois podem ser jogos que os outros podem fazer na escola, podem participar. Então, assim, tem uma infinidade de atividades que a gente pode fazer, um caminho sem volta, né, Priscila? Acho que não tem jeito de voltar atrás mais, e nem dá para fazer a sala de aula sem ter um registro, sem ter a escrita. Nós somos os únicos animais que temos a leitura e a escrita. A escrita precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida, né? A direção da escrita, que ela começa da esquerda, vai para a direita, que ela é de cima para baixo, então as direções da leitura. Isso precisa ser trabalhado. E o gosto pela leitura, acima de tudo, né? Esse encantamento pela leitura, isso é uma mediação nossa da escola. É verdade. É verdade. E aí, Isabel, e a questão da saúde emocional, né, do gestor? Eu sempre... Quais são as suas contribuições? O que eu digo o lugar do gestor é um lugar muito solitário. Porque o gestor é aquele que, em janeiro, todos estão de férias, mas o gestor está lá porque tem muita gente querendo conhecer a escola e ele está lá a serviço da comunidade. Então, ele troca com alguém, mas ele está lá há pouco tempo. Nas férias de julho, o gestor está lá porque também... Então, assim, o lugar dele, muitas vezes, é um lugar solitário. Ele precisa tomar decisões, às vezes, que são decisões difíceis, por isso ele precisa, né, da gestão compartilhada, ele precisa ouvir os outros. E o lugar do gestor tem que ser aquele lugar de análise. Eu falei para você outro dia, ele tem que estar num lugar para que ele tenha a visão da floresta, e não a visão de uma árvore só. Né? Ter a capacidade de olhar, criar estratégias para poder cuidar de si, do seu autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue, por vezes, distanciar daquele momento tenso, porque a escola ela é um lugar de muita tensão. E eu creio que o cuidado de nós mesmos, ele passa pela nossa saúde física, pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde espiritual, seja ela qualquer for que seja a decisão de uma religião, mas que a nossa espiritualidade também precisa ser alimentada, precisa.
Uhum. Então, a gente tem que buscar essa conexão e essa interiorização e cuidar muito de nós, porque somos nós que cuidamos dos outros. Verdade. Pensar nesse bem-estar desse professor, né, assim, Uhum. ir à sala dos professores no momento do café e bater um papo Uhum. gostoso, porque por vezes a sala dos professores é um lugar para resolver problema e para dar recado, né? É. Então, assim, fazer com que os professores se sintam acolhidos, dar uma devolutiva, dar feedback para o professor. O professor, às vezes, Uhum. trabalhou ali 3 meses e ele não sabe se ele está atendendo a expectativa da escola ou não. Ter esse lugar da escuta e preocupar, sim, porque hoje o professor está na sala de aula, tem ali a pressão dos alunos, a Uhum. pressão do coordenador, do supervisor, do diretor, da família. O lugar do professor também é um lugar de complexidade, o lugar de todos é um lugar de complexidade, né? E criar estratégias que sejam pequenas ações, comemorar o aniversário do mês, lembrar Uhum. de cantar um parabéns, trazer um lanche gostoso. Então, assim, ter uma quebra na rotina, surpreender o dia o professor com uma sala ali diferente, organizando o lanche de uma forma diferenciada, ouvindo os professores, né? Às vezes as reuniões são sempre para dar recado, então, se uma boa formação um dia pode ser um relaxamento, traz alguém de fora para surpreender os professores com um momento gostoso, cuidar desse ambiente para que esse ambiente seja saudável, né? Porque as relações vão se desgastando, cuidar da comunicação na escola, a comunicação bem feita, ela evita a fofoca, né? Então, Uhum. assim, olha, eu não fiquei sabendo, mas o outro está sabendo, ali as relações já ficam quebradas. E mais do que nunca, em todo lugar, assim, a escola é um lugar de muita fragilidade, porque tem todas as diferenças ali, né? Todos os valores. Verdade. Né? Hoje a questão da inclusão, às vezes é Eu ia difícil. até te perguntar sobre a inclusão. É, Um, e aí, você acha que é um dos assim, desafios mais assim, vamos dizer, não difíceis, mas assim, porque é muito atual, né? A e é um inclusão dos maiores desafios hoje para a não escola, é? é um dos maiores desafios. Na verdade, a gente sempre teve muitas diferenças, só que isso ficava calado, né? Uhum. Quantas crianças, quantos alunos lá atrás não sofreram, não aprenderam, e hoje isso está mais aberto, né? A Uhum. bandeira ficou tudo à mostra. E o que a gente sabe é que cada um aprende de um jeito mesmo. Então, para esse professor dar conta de lidar com essa inclusão, de trabalhar e desenvolver as habilidades, as competências, vencer uma matriz curricular de forma diferenciada, não é fácil. Se não for um trabalho colaborativo, se não for um trabalho em equipe, os professores juntos com a coordenação, com a liderança e com a gestão, se não for um trabalho coletivo, fica muito difícil, fica muito difícil. Entender essa limitação, né? Porque Entender essa precisa limitação. entregar sempre daquela mesma forma, mas o professor ali, o gestor, ele pode entender melhor aquela limitação da criança para poder, talvez, ali modificar, né, aquele aprendizado. Aí você tocou numa coisa importante, né? Ter a clareza, né, de que momento é preciso de um especialista, porque a escola não é consultório psicológico, não é Uhum. fonoaudiológico, a escola não é uma clínica, né? A escola é o lugar do pedagógico. É. O professor, ele faz um diagnóstico pedagógico. E Uhum. cada vez mais nós temos que nos apropriar dessa linguagem pedagógica para discutir com os especialistas e juntos poderem fazer um trabalho coletivo. Isso mesmo. Então, para mim, hoje é o maior desafio para a escola é a inclusão. Né? E ainda temos muito que aprender, né, da inclusão. É algo muito novo, muito recente, e que precisa ser tratado com muito cuidado, né, do que é a lei, das possibilidades, porque muitas vezes a família também chega muito sofrida com a inclusão.
E a gente precisa entender essa família que vem com um filho, que às vezes tinha uma expectativa grande desse filho, e o filho não atendeu a expectativa da família, né? Outro dia eu soube de um caso de uma criança que foi matriculada fora da faixa etária, a criança era mais nova, e a família queria antecipar a criança, que não tinha ainda a idade para fazer o primeiro ano. Uhum. Então, assim, é difícil para a família entender que tudo bem, mas são 2 meses só, mas são 2 meses que lá na frente podem trazer uma sequela e um problema para essa criança, né? Eu penso, isso é uma perspectiva minha, né? A partir do momento em que o primeiro ano assumiu o lugar de ensino fundamental e as crianças de 6 anos fazem parte do ensino fundamental, as crianças continuam sendo as mesmas crianças de 6 anos, elas perderam um ano da vida da educação infantil. Continua sendo. Continuam sendo as crianças de 6 anos. E eu estava na direção de uma escola quando aconteceu isso, e eu vi, assim, como as crianças perderam nessa transição. Então, elas tinham mais um tempo na educação infantil para poder brincar, viver experiências, amadurecerem até neurologicamente, fisicamente. Então, até isso foi antecipado, né? Aquela ludicidade perde, né? Quando vai para o primeiro ali, é um corte. Por mais que a escola prepare, mas já é ensino fundamental. Não é. Né? E aí, quando era um terceiro período, era o pré-escolar, era pré-escola, cada momento foi um nome, né? Eu lembro, eu fiz educação infantil. Na minha educação infantil não tinha alfabetização, eu fui alfabetizada no primeiro ano. E aprendi a ler assim, ó, no primeiro ano. Então, é muito complicado. E o lugar da educação infantil tem que ser assegurado com muita vivência, com muita experiência, com muita brincadeira. E ao gestor tem que entender, né, o papel da educação infantil numa escola, porque são vários segmentos que formam uma escola, e esse gestor ali, né? As características da educação infantil, que são diferentes das características dos anos iniciais, que são diferentes dos anos finais, e que é diferente do ensino médio. O perfil dos professores muda, a proposta pedagógica de cada segmento. Então, um gestor para fazer toda essa orquestra, olha, não é fácil. Não é fácil. Se não for um trabalho dividido, se for um trabalho de equipe, um contando com o outro, sozinho a gente não dá conta. Sozinho a gente não dá conta. E quando a gente tem os professores conosco, gente, nossa, o trabalho flui. É a equidade aí, né, da turma. Isso faz toda a diferença, né? Todos num só pensamento e num só objetivo. Isso faz toda a diferença. E eu falo que é desde o porteiro, desde o bom dia, desde a recepção, a telefonista, a pessoa que serve o lanche, quem está na cantina, quem está pelos corredores e brinca com as crianças e dá o bom dia. É uma verdadeira comunidade ali, né? É uma comunidade. A escola, ela é uma... O Maturana fala que a escola é um organismo vivo. Então, pensa nessa escola como ali pulsa corações, sangue, respirações. Você chega com a agenda em um dia, lá na recepção já tem um problema acontecendo, e é capaz da gente... Já aconteceu isso, de chegar no final do dia, a agenda não foi nem aberta, porque não deu tempo de abrir a agenda. Sim. E as demandas... E o professor, quando entra na sala, também acontece isso, ele chega com um planejamento, e assim, ele tem que virar e caminhar para o outro lado, porque senão ele não tem a turma com ele. Você é professor, plano B, plano C. E às vezes nem depende do número de alunos, né? Precisa, porque a sala é tão heterogênea que não dá para você pressentir assim, olha, eu trouxe isso, mas eu tenho que ter o plano B, eu tenho que ter o plano C, e às vezes tem outra coisa acontecendo. Então, assim, a nossa atenção, ela tem que ser ligada, né? Percepção. Ligada. É complexidade do tempo moderno. Isso mesmo. Ô, Isabel, nós aprendemos tanto, só nesse
nesse pequeno momento, eu já aprendi muitas coisas que você falou aí. Que coisa boa. E agora nós estamos fechando a nossa live. Foi muito bom ter você aqui. E eu gostaria que você falasse, para encerrar, qual que é, assim, o seu conselho, né? Porque a gente falar de tempos de complexidade dá a entender que é um tempo, assim, muito difícil. Mas depois que você foi falando, aquilo ali foi clareando, né? As ideias foram ficando mais claras. E aí, o que eu percebi, né, dentro da sua fala? Que não tem que ser tão difícil, tem que ser mais leve. Nós temos é que caminhar junto com essa dinâmica, né, desse tempo moderno, a tecnologia. Nós precisamos ir caminhando junto nessa dinâmica para poder conseguir alcançar o objetivo, que é exatamente a aprendizagem, né, dos alunos, olhar mais para o professor, né, que ele precisa também de auxílio. E assim, o que você pode dizer, assim, como conselho para aquela pessoa, às vezes nem é gestor ainda, mas que queira ser um gestor escolar, para ele não ter tanto medo, né, desse tempo moderno que nós estamos vivendo? O que você aconselha? Outro dia, uma escola consultou, estavam contratando uma coordenadora, então a diretora, muito gentilmente, ela falou assim, olha, gente, antes de abrir o processo seletivo externo, queria abrir para vocês, nós podemos escolher, tem alguém aqui na equipe, alguma professora que gostaria de ser coordenadora? Ninguém. Eu quero continuar sendo professora. Ninguém. Ela me contou isso, eu achei tão interessante. Esse compromisso é muito um compromisso sério, grande. né? E aí, eu acho que o que eu posso falar é o que eu fiz na minha vida. A minha vida foi assim. Todo momento que eu encontrei obstáculo e desafio, foram momentos que me jogaram para frente. Uhum. Então, o desafio, ele vem para abrir outras portas. Uhum. Porque senão a gente para no tempo. O desafio nos derruba, nos estaciona, nós cruzamos os braços e olhamos para o desafio passar. Comodidade, né? A gente se acomoda, e na vida a gente não pode se acomodar, a vida não foi feita para acomodar. Concordo. Né? A gente nasce, a gente cresce, aí a gente cai, aprende a caminhar caindo. Na adolescência, né, a gente leva tanta lambada, a gente se frustra, né, vem aquela coisa na juventude, no trabalho, em qualquer lugar que nós trabalharmos, nós vamos encontrar desafio. Né? A vida pessoal, a vida familiar, até hoje, na minha vida, tudo que aconteceu foi para me colocar para frente, foi, peraí, se não pode ser dessa forma, vamos fazer de outro jeito, vamos distanciar do problema, acho que tentar enxergar de fora para ver a floresta, e não ficar olhando para uma árvore só, né? E encontrar outras soluções, porque soluções tem, a gente às vezes se envolve no problema, embola todo, minha terapeuta um dia falou disso, falei, peraí, mas você está misturando tudo. Então a gente tem que distanciar do problema, separar as coisas, olhar, analisar, encontrar as saídas. Senão a gente acaba adoecendo, a gente não encontra a saída, sente-se frustrado, incapaz, e aí nós vamos dizer, nunca poderei ser um coordenador, nunca poderei ser um diretor, não existe isso. Todo processo é de construção, e o erro aprendendo. É aprendendo, o erro faz parte. É verdade. Então, quando a gente traz isso, o desafio se torna mais leve, é entender que a gente não faz nada sozinho, estar junto, estar em equipe é essencial, e entender que cada desafio, cada erro, não, isso aqui agora eu aprendi, isso eu não faço mais, eu vou fazer diferente. Depois, mais à frente, a gente tropeça de novo, a gente cai, mas a gente levanta, e nós vamos amadurecendo nesse processo. Verdade. Senão a gente traz muito peso, e não vale a pena. É assim, quanto mais leveza nós trouxermos para o nosso dia a dia, para a escuta, mais tranquilo o processo se torna. Então, o caminho, acho que não tem receita, né? A vida não tem receita, mas se a gente pode ser leve, eu acho que
deixar as coisas fluírem, pensar um pouco antes de tomar a decisão. Eu já fui muito impulsiva, eu já fui muito rompante. Aí a vida vai nos ensinando que a gente precisa ser mais devagar, tirar o pé do acelerador, né? Isso mesmo. E estudar cada caso também, né? Estudar. Eu acho que isso deixa a gente mais firme, né? Para poder tomar decisões, né? Refletir, conversar com as pessoas sobre cada situação. Surgiu um problema na escola, assim, eu sempre estive na direção pedagógica, né? Mas assim, sempre tive nos meus diretores bons conselheiros. Todos os diretores, meus parceiros, foram assim, pessoas que me ensinaram muito. Eu tinha um problema, era pedagógico, mas eu levava para ele discutir. Ele não era o pedagogo, mas ele me ajudava a encontrar a solução. Interessante. Compartilhar com os nossos pares, né? Compartilhar com os nossos diretores, com quem não está envolvido na situação, às vezes nos ajuda a ter clareza no momento, porque a gente fica envolvido ali, né? E não enxerga de fora. É verdade. Sim, nós que estamos na gestão pedagógica, compartilhar as situações com os nossos gestores nos traz um alívio muito grande. Ouvir o professor também nos traz um alívio. É uma gestão da escuta, eu acho que é por aí, porque também a gente não tem a receita, a gente vai descobrindo caminhos, né, Priscila? E aqui, você podia falar um pouquinho da jornada pedagógica? Tem que falar, né, essa jornada pedagógica que está aí. Estou vendo. Nós vamos realizar, e por que jornada? Jornada será uma caminhada. Ela foi pensada em temas interessantes e que irão crescendo até o final. Será um dia inteiro, no dia 30/8, no Colégio Buritis Agostiniano, no auditório. A gente tem um auditório muito bom, preparado com muito carinho para receber a equipe da educação infantil, professores, coordenadores, gestores, e nós vamos conversar sobre as experiências que as crianças constroem na educação infantil, a importância dessas experiências, que as crianças possam viver realmente a infância, as infâncias, nesse processo que é único na educação infantil. Só ali ela poderá viver tudo que ela tem para viver e descobrir. Então, nós teremos neuropsicólogos, neurocientistas, doutores, mestres, nós vamos falar de pensamento computacional, de investigação científica na infância, da autonomia, construção da autonomia, neurodesenvolvimento, da pedagogia do encantamento, da construção do currículo, da avaliação na educação infantil. Então, nós tentamos abordar pontos assim, bem interessantes. E a mais recente novidade, né, que nós vamos até gravar um vídeo para colocar aí no ar, é que no dia as pessoas não precisarão nem sair para almoçar. Nós vamos servir um brunch, que será um almoço, para a gente poder compartilhar, trocar ideia. Então, nós teremos café, o lanche, que a gente pretende transformar esse sábado num sábado de grande vivência e experiência para todos que estiverem conosco ali. Será um dia muito bom. Fizemos uma parceria com o Cinep, de Minas Gerais, Cinep MG. Todas as escolas sindicalizadas, filiadas ao Cinep, terão desconto especial se fizerem a sua inscrição via o Cinep. Ótimo. Então, pode avisar aí na sua escola. Se a sua escola for do Cinep, pode comunicar aí, viu, Priscila? Isso mesmo, muito bom. Isabel, felizmente está acabando a nossa live. Eu queria te agradecer, né, por esse convite que você aceitou, né, para falar desse assunto tão interessante que é a gestão escolar, e que façamos mais lives, né? Eu acho que a gente relacionadas aí à educação, que assim é uma coisa, uma bandeira que a gente carrega. Com certeza. Em defesa, igual você falou, da educação infantil, da educação fundamental, ensino médio. Educação é maravilhoso, né? Só de conversarmos sobre educação, nós já estamos aprendendo muito. Não é? Todas as vezes que a gente abre uma roda de conversa, a gente sai dali transformado. Muito.
A educação tem esse mistério, Uhum. né? A gente lê sobre um assunto, a gente sai transformado. A gente conversa sobre um assunto, a gente sai transformado. A gente participa de um curso, de um workshop, de uma palestra, você sai dali assim, a educação transforma. É verdade. É verdade. Então, isso é uma crença e isso é uma realidade, né? Uhum. E que a gente possa cada vez mais oferecer para as pessoas, né? Momentos tão significativos como esse. Eu adorei participar e todas as vezes que me convidar, estarei aí. Tá. Muito obrigada. Agradeço muito, Priscila, muito obrigada por também. essa oportunidade e que a gente possa se encontrar em novos momentos. Isso mesmo. Então, Tchau, beijo. gente. Beijo Beijo para todo mundo. Muito obrigada. para todo Tchau, mundo. tchau. Tchau.